Situações, problemas com razão e fração. 7º ano, matemática. PET volume 3, semana 4. Vamos iniciar então o PET volume 3, semana 4, pessoal? Primeira coisa, vocês vão abordar nesse exercício situações, problemas com razão e fração. Primeira coisa, você vai entender o que é grandeza. Grandeza é uma relação numérica estabelecida com um objeto. Podemos dizer que a grandeza é tudo que pode ser contado, medido, pesado, enfim, tudo que você pode enumerar é chamado de grandeza. Assim, a altura de uma árvore, um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães, entre outras coisas, nós podemos considerar grandeza, né? Medida de tempo e etc. E aí vem o que é razão? Razão é a divisão ou relação entre duas grandezas. A razão ela pode ser representada por um quociente. O que é o quociente? É a divisão entre duas grandezas, A para B, no qual a representação lembra a forma de uma fração. Exemplo 1. No treino de vôlei, para comparar o número de saques que deram certo com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. Número de saques certos pelo total de saques. A Cláudia ela deu 9 saques corretos e o total de saques foram 10. Então, nós temos aí uma razão. Qual a razão? Que mostra o rendimento de saques da Cláudia, a razão 9 para 10. Exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Para comparar esses dois números, nós pegamos o número de candidatos pelo número de vagas. Então, nós temos um total de 240 candidatos para 120 vagas. Dizemos que são 2 candidatos por vaga porque a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é 2 para 1. Observem que 240 está para 120. Para encontrar esse 2 sobre 1, eu preciso efetuar uma simplificação. O que é essa simplificação? É você pegar o 240 e o 120 e ir fazendo divisões sucessivas pelos seus respectivos múltiplos. Lembrando que ao dividir o numerador, o denominador também deve ser dividido pelo mesmo número, levando em consideração que 240 é múltiplo de 120, eu posso dividir direto, 240 dividido por 120 que dá 2, 120 dividido por 120 que dá 1, resultando aí na razão 2 para 1. Dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, agora é o inverso. O que eu faço ao dividir o número de vagas pelo número de candidatos? Nós dizemos que há 2 candidatos, ou a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é 1 para 2, ou seja, para cada vaga tem 2 candidatos, né, que é diferente. Dividindo o número de candidatos pelo número de vagas, nós temos um tipo de razão. Dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, nós temos outra razão, né, que está para. Como se lê a razão? Eu venho lendo desde o início aí para vocês, porque a leitura da razão ela é diferente da fração, tá? Nós lemos que a razão A para B, ou A está para B, ou B está para A, de acordo com a significação da questão. Nós temos que o que fica em cima é chamado de antecedente, o que fica embaixo é o consequente, e é o antecedente que é dividido pelo consequente que nós vamos ter as nossas razões. Razões escritas na forma decimal. Para você encontrar essa razão na forma decimal, você vai pegar o número que se encontra em cima, que é o nosso, olha o nome aí, antecedente, e dividir pelo consequente. Ao fazer essa divisão, você começa o processo normal dos números naturais. Quando chegar e sobrar o resto, você vai lá no quociente, passa uma vírgula e acrescenta o 0 lá no resto, para você continuar escrevendo na forma decimal. Nisso, nós temos a expressão decimal, que são chamados de números racionais junto com a forma fracionária, né? Os números decimais junto com as formas fracionárias representam um conjunto do número racional.
Considerando que um ciclista leva 2 horas para percorrer 43 quilômetros, qual foi sua velocidade média nesse percurso? Esses são exemplos de razões que são as razões chamadas importantes. Nós temos aí distância dividido pelo tempo, é uma razão muito famosa, que é a fórmula da velocidade, né? Então, a velocidade média desse ciclista, nós vamos pegar a distância percorrida, que foram 43 quilômetros, e dividir pelo tempo, que foram 2 horas. Observem que 43 dividido por 2 dá 21,5 quilômetros. Quer dizer o quê? Que a cada hora esse ciclista percorreu uma distância aproximada de 21,5 quilômetro, né? Então, a sua velocidade média foi de 21,5 quilômetros por hora. Razões escritas na forma de percentual. Toda razão A para B, no qual B é igual a 100, ela pode ser escrita facilmente na forma de percentual. 30 para 100, você pega o 30 e divide por 100, você acha 0,30, que é o mesmo que você contar as casas decimais. Se eu tenho 2 zeros no meu consequente, eu posso considerar que eu tenho 2 casas para pular, movimentar essa vírgula para a esquerda. Então, pula o 0, pula o 3 e ficaria a vírgula. Como não existem números começados com vírgula, a gente acrescenta esse 0, no caso 0,30, que é a mesma coisa que você pegar o 30 e dividir por 100, você encontra 0,30. Transformando isso em percentual, se eu tenho 30 para 100, significa um percentual de 30%. Aí nós temos 3 maneiras de você representar esse percentual aí, ó. É na forma percentual, é na forma decimal, que é o número com vírgula, e também é na forma fracionária. Tem mais aqui alguns exemplos para você entender essa representação. 35% é a mesma coisa que 35 para 100, simplificando esse 35 para 100 pelo número no qual o 35 e o 100 são divisíveis. 35 é divisível por 5, que dá 7. 100 também é divisível por 5, que dá 20. Então, a porcentagem 35% representa a razão centesimal 35 para 100, como também representa a razão 7 para 20. 35%, ela representa aqui embaixo a razão centesimal, como também na forma decimal é 0,35. Tenho mais um exemplo aí, né, do 160%. 160 para 100, efetuando a devida simplificação, eu encontro 8 para 5, que também peguei 160, dividi por 20, peguei 100, dividi por 20 e encontrei 8 para 5, forma fracionária. E se eu pegar 160, dividir para 100, eu acho 1,60, forma decimal. 2 casos de como você representa a razão A para B. Primeiro caso é o consequente B na forma natural de 100, exemplo. Meio é a mesma coisa que 50 para 100, que é a mesma coisa que 50%, que é metade, né? Quando a gente fala meio, a gente lembra da metade. Considerando a metade, 50%, razão 50 para 100. Ou segundo caso, é quando o consequente não é um fator natural de 100. Por exemplo, 3 para 8, que pegando o 3 dividindo por 8, dá 0,375. Para você encontrar qual seria essa porcentagem, fator, né, a parte da forma percentual, você tem que multiplicar por 100 e depois dividir por 100. Que é bem simples, que deu aí, ó, 0,375 vezes 100, movimentando a vírgula para a direita, porque agora eu tenho uma multiplicação, 37,5%. Por que esse porcento? Porque eu preciso encontrar a fração centesimal. Considerando a fração centesimal, que eu encontro aí os 37,5%.